Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos, e hoje o nosso estudo será sobre eclesiologia, que é o estudo da Eclésia do Senhor, da Igreja do Senhor. Eu sou o pastor Rubens de Marins, da Primeira Igreja Batista de Santo André, e esse semestre estamos lecionando, eu e o pastor Chubisky, o assunto sobre entendendo a fé cristã. Tivemos no princípio desse estudo, entendendo que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, se é possível levar a Bíblia a sério. Depois o pastor Chuminski falou sobre a doutrina de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, da Trindade. E terminando essa primeira parte de teologia sistemática, a gente vai falar sobre hoje a eclesiologia, a história da igreja. Vamos ver inicialmente a história da igreja, o que acontece nos primeiros 400 anos da era cristã. Depois, nos próximos 2 domingos, a gente vai ver o que acontece dos anos 500 ao ano 1500, quando há um cisma na Igreja Católica Apostólica Romana, com Lutero. E chegando aos dias de hoje, a gente vai dar uma passada rápida na questão das nossas divisões, as nossas denominações e o grupo que nós chamamos, que nós pertencemos, é chamado Igreja Batista. Nós somos, todos vocês estão vindo para uma igreja batista, ou vieram, ou já nasceram aqui. Então a gente vai passar rapidinho quais são a nossa regra de fé e prática como grupo que nós denominamos de salvos da Igreja Batista. Inicialmente falando sobre o que é igreja, a gente primeiro temos que desassociar o termo igreja de eclésia. Quando Jesus disse que fundaria a sua eclésia, quando ele estava se referindo a Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, ele jamais estava querendo dizer que faria algum templo ou um outro templo, ou a palavra queria dizer templo. A palavra eclésia quer dizer ajuntamento, uma reunião. Ela tem duas utilidades. Fora da eclésia do Senhor, como uma reunião comum, que eles se ajuntavam para tomar alguma decisão política, e eles chamavam de eclésia. Essa reunião era feita em alguma praça pública ou em algum lugar fechado, quando reuniam para tomar alguma decisão. E a eclésia do Senhor é composta também de pessoas, e não um local físico, e essas pessoas todas remidas e salvas pelo Senhor Jesus, que decidiram entregar suas vidas e reconheceram o seu pecado e foram perdoados por Cristo e deram testemunho público de fé através do batismo. Isso são os componentes dessa eclésia do Senhor. Vamos contar rapidamente a história de onde inicia a eclésia do Senhor Jesus, dizendo primeiro que no Novo Testamento, a palavra grega de eclésia, ela é aplicada tanto no singular como no plural, para definir a mesma coisa. Primeiro, no singular de uma eclésia local, nós achamos lá em Mateus, o primeiro texto, esteja com a sua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns textos. Mateus 18, versículo 15 a 17, Jesus está falando sobre o pedir perdão ao seu irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vai a ele, repreende e se acerta ali. Mas se você não conseguir acertá-lo, Jesus diz o seguinte: se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. A quem ele estava dizendo aqui? Dize à comunidade local, ao grupo que se reúne em meu nome, trata ali. E se ele recusar ouvir esse grupo, essa congregação de salvos, de pessoas remidas, considere-o gentil e publicano, porque ele não quer fazer parte do grupo, ele não quer se consertar. O pior pecado que a pessoa possa cometer para Deus
não existe tamanho de pecado, mas nós é que fazemos distinção de pecados, Deus sempre está disposto a perdoar. Então, alguns pecados têm que ser levados publicamente ao grupo da eclésia para todos tratarem, e alguns ficam na esfera pessoal, você e Deus. Mas alguns pecados públicos já na época eram tratados na igreja local, ou seja, na eclésia local. Então Jesus fala trazer a eclésia. Essa ele está dizendo a eclésia no singular. Um outro texto de Atos 8:1, a gente pode ver também quando Lucas escreve, abram lá em Atos 8:1, falando sobre eclésia no singular. Olha aqui. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a eclésia do Senhor. Na nossa tradução está contra a igreja, que estava onde? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Esse texto me faz lembrar de uma pregação do nosso saudoso pastor Edson Queiroz, que disse que, porque a igreja de Jerusalém não cumpriu o Atos 1:8, ide e fazer discípulo de todas as nações, recebereis poder e servireis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Aí Deus mandou para ele o Atos 8:1, ou seja, Deus precisou mandar uma perseguição para que eles saíssem de Jerusalém e fossem pregar o evangelho a outras pessoas que precisavam ouvir. É interessante que o termo eclésia no singular, e tem diversos outros textos, vocês vão poder baixar esta apresentação no PowerPoint, no site da igreja, com todos esses textos. Quando o conjunto dessas comunidades, dessas eclésias, geralmente localizada em uma determinada região, por exemplo, na região da costa da África, na região da Ásia Menor, por exemplo, na região Galácia. Então, as igrejas da Galácia, Paulo escreve, a gente vê também Atos 15:41, isso no sentido de plural. Então, a eclésia em diversos lugares. Olha aí, Paulo passou pela Síria e Sicília fortalecendo as igrejas, ou as eclésias, ou as congregações, ou ao grupo de salvos que se reuniam ali. Era Paulo e Silas. Juntos eles passaram para visitar esses irmãos, se eles estavam bem na fé, se estavam indo tudo certo com eles, se estavam crescendo, se o número cresceu, se o bispo local que ele tinha constituído, ele sempre deixava um ancião ou bispo para que conduzisse esse rebanho dos salvos. Por isso ele gastava tempo com seus decididos, a fim de deixar alguém que conhecia bem a palavra e dominava bem a palavra do Senhor, para que pudesse continuar crescendo juntos. Então, a eclésia, tanto no singular quanto no plural, é o mesmo texto, a mesma palavra usada aqui, no singular e no plural. Mais intrigante e certamente mais complexo é o uso do termo singular, porém como um significado coletivo. Foi quando Jesus fala exatamente naquele texto de Mateus 16:18, que ele está conversando com os discípulos e pergunta para Pedro se ele o amava. Se aí Pedro diz que sim, e ele falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia. Ou seja, significando a eclésia, que são muitas pessoas. Veja que Cristo disse que edificaria a sua eclésia. Ele é o iniciador da eclésia, ele é o fundador da eclésia, e não Pedro, como um grupo de cristãos que dizem que Pedro foi o fundador da igreja. Esse uso teologicamente mais denso do termo também pode ser visto nos textos de Atos dos Apóstolos 20, versículo 28. Olha o que diz Lucas aqui. Lucas, ao ouvir isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: grande
é a Diana dos Efésios. Esse aqui é Atos 19, mas não era Atos 19, é Atos 20, 28. Quando Paulo está falando à igreja de Éfeso: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Ele está dizendo aqui para apacentar a denominação X, para apacentar a igreja Y. Não, ele está falando da congregação dos justos, dos salvos. A igreja, a eclésia de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ou seja, Deus nos comprou a mim, comprou a você, pagou um preço altíssimo, porque custou o sangue, a vida do seu Filho Jesus Cristo, e hoje nós formamos, então, essa eclésia, adquiridos. Lembra que Pedro escreve também que nós somos povo adquirido com alto preço, para que fôssemos o quê? Representante dele, que anunciássemos as boas novas daquele que nos comprou, nos resgatou das trevas para a sua gloriosa luz. Então, nós é que somos essa eclésia do Senhor. Nessa segunda acepção, o Novo Testamento utiliza várias outras figuras para designar igreja ou eclésia do Senhor, como povo de Deus, porque ele adquiriu, família. Nós somos uma família, vivemos como uma família. Haja vista esses dias que estamos passando, esses tempos reclusos, como uma quarentena, a gente pode ver um pouco mais como a gente se preocupa um mais com o outro. A gente tem visto esse pastoreio mesmo feito eletronicamente, mas a gente tem esse cuidado uns com os outros. Isso aflorou agora, nesse instante de ficarmos parados. É interessante que noutros textos ele diz rebanho, no outro texto ele diz lavoura de Deus, porque onde Deus trabalha com as nossas vidas, a fim de ele alcançar o objetivo que é ganhar todo mundo, que todo mundo venha conhecer o seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador do mundo. Em nenhum desses dois aspectos de eclésia, tanto no singular quanto no plural, neotestamentário, o termo igreja se refere a uma estrutura. Igreja X que tem essa estrutura. Não. E também tampouco ele fala como a eclésia de uma organização. Mas é sempre uma realidade o quê? Invisível, o corpo místico de Cristo, ou visível, que é a eclésia que forma o conjunto dos fiéis, que é o corpo de Cristo. Mas jamais de organização ou estrutura disso ou daquilo, ou um conjunto de pedras edificando uma igreja que a gente conhece tradicional. Um telhadinho, uma cruz, isso não é a eclésia, isso chama-se templo. E Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Onde Deus habita? Nos nossos corações, aqui que ele habita. Mas o que é afinal a igreja, eclésia? Nesse sentido mais abrangente e mais profundo, o Novo Testamento parece dar dupla resposta a essa pergunta. Por um lado, ele é a realidade mística, espiritual do corpo de Cristo. Ele fala que ele é a cabeça dessa eclésia. E como tal, é invisível aos nossos olhos. Trata-se do conjunto dos verdadeiros crentes passados, presentes e aqueles que vão te vir ainda, que vão aceitar o Senhor Jesus, que são o futuro. Daqueles que pertencem a Cristo e o reconhecem explicitamente como Senhor e Salvador de suas vidas. Onde quer que se encontre. Não importa se eu estou no meio de uma fazenda, lá retirado, se eu estou lá reunido, 1, 2 pessoas, ali está a eclésia do Senhor. Não importa se eu estou num parque, ali é a eclésia do Senhor. Porque nós somos a eclésia do Senhor. Onde quer que se encontre. Efésios 1, 23, Paulo fala sobre isso. Olha aqui. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, e ele deu à igreja,
que é o quê? O seu corpo, a sua eclésia, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas, que é Jesus Cristo. Efésios 2,16, também ele fala alguma coisa assim. No Efésios 2,16, 4,4, Colossenses 1,18, são diversos textos, eu não vou ler todos, mas vou ler, separei alguns para ler, vocês vão poder acompanhar esses textos depois aí com calma. Também ele é a cabeça do corpo. Quem é ele? Jesus Cristo, que é a sua igreja, que é a sua eclésia. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha o quê? A preeminência, a primazia. É Jesus Cristo, é por ele, através dele, que a igreja surgiu. Ele que formou a igreja, ele fundou a eclésia, que é o seu próprio corpo. Por outro lado, em um sentido mais concreto e palpável, esse corpo também é um corpo, um conjunto de pessoas visíveis, que somos nós. Tá certo? Ou daqueles que professam a fé cristã e nos reunimos em comunidades. Por exemplo, a nossa comunidade aqui em Santo André, que nós chamamos de Primeira Igreja Batista de Santo André. Nós somos uma comunidade da Eclésia do Senhor, dos salvos, que professamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas é interessante que durante alguns anos, Jerusalém foi o centro da igreja. Muitos judeus acreditavam que os seguidores de Jesus era mais uma seita do judaísmo ou uma religião de mistérios. Mas é notável descobrirmos que ela cresceu muito ali em Jerusalém nesses primeiros anos. E crescia tanto que os apóstolos tiveram que nomear alguns auxiliares, que eles chamaram de diáconos. E foi feita a primeira eleição, a escolha de 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudar na causa das viúvas. E os apóstolos ficavam mais destinados à pregação do Evangelho, a orar e anunciar o Evangelho. E acharam por bem separar um grupo de irmãos para ajudá-los nessa tarefa de conduzir o rebanho do Senhor. Mas veja que não existia nenhuma hierarquia aqui. Eram irmãos também cheios do Espírito Santo, assim como eram os apóstolos. E um deles, a gente conhece, se destacou muito, que era, não sei se era o chefe dos diáconos, mas Estevão foi conhecido como o primeiro mártir dessa época, um homem cheio do Espírito Santo, que deu um testemunho fantástico. Mas a igreja, então, a eclésia cria a sua primeira estrutura dos que anunciavam e dos que cuidavam. A princípio, os seguidores de Jesus não viam a necessidade de desenvolver um sistema de governo da igreja. Esperavam que Cristo voltasse logo, por exemplo, eles achavam que o Senhor já ia voltar pouco tempo depois. Tanto é que eles vendiam todas as coisas que tinham e repartiam em comum, porque eles esperavam a volta do Senhor rapidamente. Então também não sentiram necessidade de estruturar uma igreja com liderança, com isso, com aquilo. Não. Eles só fizeram a separação dos diáconos, que eram os auxiliares, dos bispos ou episcopos ou pastores que conduziam o rebanho. Evidentemente, um ou mais presbítero presidiu uma congregação local. Dependendo do tamanho dela, imagina vocês que quando a primeira igreja surgiu, a primeira eclésia do Senhor surgiu ali em Jerusalém, depois da pregação de Pedro, ele diz que 3.000 almas foram salvas naquele dia. E veja que eles não contavam as mulheres, tampouco as crianças. Então já começou uma igreja forte ali, com 3.000 membros, assim por dizer. E cresciam, cada dia o Senhor mostrava a ele que iam sendo salvos e iam crescendo. Por isso essa primeira estrutura de diáconos, mais longe de criarem grandes estruturas eclesiásticas, os cristãos não observavam
o domingo como dia de descanso. Até o quarto século da nossa era cristã, eles principalmente no primeiro dia da semana, que era o domingo, eles separavam para cultuar ao Senhor pela manhã, participar da ceia do Senhor, mas não guardavam o dia como sendo um dia santo ou feriado. Só lá no quarto século que vai ser institucionalizado o domingo como um dia separado para o Senhor. Mas seguindo um pouco mais adiante, a igreja institucional, em contraste com o período apostólico, já no final do primeiro século e início do segundo século, que depois do ano 100, começou a surgir a ideia de uma igreja mais como uma instituição, e que essa instituição consistisse essencialmente do colegiado dos seus líderes. Isso foi um período ao mesmo tempo fértil, conflitismo, cheio de conflito para o cristianismo. Por quê? Uma época que os cristãos precisavam definir com mais clareza a sua identidade, quem somos realmente, porque eles eram reconhecidos fora do judaísmo, mais como uma seita. Então eles precisavam com clareza ter uma identidade diante de múltiplos desafios internos e externos. Entre os desafios externos estão as perseguições do Império Romano, movidas pela sociedade e pelo imperador romano, que tolerava os cristãos, porque eles não adoravam a César, e quando eles eram pegos em algumas coisas que aconteciam, eles eram castigados, muitos, e muitos pagaram com as suas próprias vidas. Já tivemos algum mártir aí no primeiro, no segundo século, depois do ano 100, já alguém que pagou com sua vida e se martirizou porque não negou a Cristo e não se submeteu ao Deus e a um culto romano de César. E tinha outras críticas também dos simplistas, dos sofisticados, feitas pelo mundo pagão. Todos eles falavam dos cristãos, além dos judeus. O principal do desafio interno constituiu no surgimento de doutrinas e interpretações distintas, muitas vezes divergentes da fé cristã, daquilo que os apóstolos haviam ensinado. Isso significa que o movimento cristão não era totalmente uniforme e homogêneo, mas caracterizava-se por uma grande diversidade de práticas e convicções. Diante da existência de grupos dissidentes como os docentistas, esse foi um grupo muito forte na época de João, que João escreve na sua primeira carta dos cientistas, e fala exclusivamente que os docentistas negavam a humanidade de Cristo. Eles achavam que Jesus apenas se aparentava ser humano. O corpo de Cristo era um fantasma, assim por dizer, que eles diziam. E que seus sofrimentos foram meras aparências. Eles diziam o seguinte: se Cristo sofreu, ele não era Deus. E se ele era Deus, como ele afirmava, então ele não sofreu. Ou seja, negavam a humanidade de Cristo, mas afirmavam a sua divindade. Olha que coisa interessante. Isso surgiu no meio da igreja. Veja a extensão de evidente que João escreve no final da época do Novo Testamento, lá pelos anos 95, 96, sobre aqueles que negavam Jesus veio em carne. Está lá em 1 João 4,2. Isso eu faço questão de ler para vocês. Porque olha o que ele fala, 1 João 4,2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir
e agora já está no mundo. Veja que João está escrevendo ano 93 a 96, antes do terminar o primeiro século. Já existia um problema no seio da igreja. Como tolerar esse pessoal? Já Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala, tenha cuidado com alguns que se dizem filósofos, conhecedores da palavra, e conhece mais a Deus que todo mundo. Não, nem discuta com eles. Esse grupo chamavam-se gnósticos. E Paulo fala lá em 1 Timóteo 6,20 sobre esse grupo. Uma outra preocupação, olha aí. Ó Timóteo, ele diz, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Esse pessoal se achavam conhecedor de tudo, que conheciam profundamente a Deus. E ele diz o seguinte, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Não perca tempo com esse pessoal. Eram os gnósticos da época de Paulo. Após o primeiro século, surge um outro grupo chamado de montanismo. No segundo século já, lá pelo ano 130, 120, 130, de Montano. Olha o que afirmava esse pseudo-cristão. Ele diz possuir a profecia, o dom de profecia, e que Cristo o havia enviado para inaugurar a era do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo, que Cristo confiou a ele e duas servas dele, que falavam e profetizavam. Então, olha os problemas que a eclésia estava enfrentando nessa época. Então, diante desses grupos, logo surgiu a questão, onde está a verdadeira igreja e como identificá-la? Aí começa a institucionalidade da igreja. A resposta foi o que se convencionou chamar de igreja católica, a universal. Igreja universal. Não universal do reino de Deus, mas universal no termo grego católica significa universal. Expressão essa que surge pela primeira vez na literatura conhecida de uma carta do bispo Inácio de Antioquia. Esse bispo foi morto depois. Data aproximadamente do ano 110. Foi um dos primeiros mártires cristãos. A Igreja Católica, na época, passou a ser uma designação da Igreja majoritária, aquela que tinha realmente as normas dos apóstolos, a ortodoxia do que eles tinham aprendido, fiéis aos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, em contraste com os movimentos alternativos, de Montana, dos gnósticos, do docentismo. Não, eles preservavam a palavra fiel, como eles tinham aprendido dos apóstolos. Essa igreja católica no segundo século caracterizava-se por 3 elementos essenciais da unidade estabelecida. Olha aqui. Aceitava o conjunto dos livros tidos como divinamente inspirados, as escrituras hebraicas e o cânon do Novo Testamento, a declaração formal dos pontos centrais da fé cristã, geralmente de forma trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, especialmente a concentração da autoridade nas mãos de um único líder da congregação local, de cada igreja local, de cada eclésia local, que era o bispo monárquico. Lembra que quando Paulo fundava uma igreja, ele sempre deixava lá um ancião, ou bispo, ou episcopo. Em cada tradução ele tem um termo, mas todos querem dizer o que guia o rebanho do Senhor. E algumas outras palavras mais carinhosas, Pedro fala o bispo, episcopo e pastor das vossas almas. Associou-se a isso o conceito de sucessão apostólica, o bispo monárquico, ou seja, vindo dos apóstolos. O bispo, considerado sucessor direto dos apóstolos, passou a ser visto como o guardião da unidade, da ortodoxia da igreja, das leis, das regras, daquilo que eles haviam aprendido dos apóstolos. A igreja estava presente onde o bispo representante de Cristo estivesse presente. Então isso começou depois dos anos 100.
Uma situação particularmente interessante surgiu no IV século, no contexto da última grande perseguição movida contra os cristãos pelo Império Romano Ocidental. A partir do ano 303, o imperador Diocleciano, depois o seu sucessor Galérico, foi o vice-imperador romano, tentaram eliminar o cristianismo, riscaram os cristãos da face do Império Romano da Terra. E uma das medidas adotadas, além de prender os bispos, episcopos, trancafiaram nas prisões, alguns foram mortos, eles destruíram a maioria das cópias das escrituras. Lembra que na época não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham os livros, os rolos. E eles obrigaram os bispos a entregar esses rolos. Alguns entregaram, alguns foram mortos, não entregaram, e alguns guardaram, foram conhecidos como traidores. Foi somente no início do IV século, com a vinda do imperador Constantino, no ano 313, mediante intervenção estatal, olha que interessante, após a vitória de uma famosa batalha na ponte Milvia, perto de Roma, Constantino teve um sonho que viu as primeiras letras do nome de Cristo e as palavras: com esse sinal vencerás. E desde então considerou Deus cristão como protetor do seu império. Pronto. No ano seguinte, Constantino e Licínio, que era imperador do Oriente, Constantino era imperador do Ocidente, do Império Romano, duas divisões, eles fizeram uma reunião na cidade de Milão, na Itália, e proclamou a liberdade de consciência, concedeu ao cristianismo plena igualdade aos outros cultos e ordenou a devolução de todas as propriedades eclesiásticas confiscadas durante a perseguição. Olha que interessante. Para o cristianismo, que vivia ofegando em perseguições diversas pelo próprio Império Romano, de repente se vê livre, e o nosso imperador agora se diz cristão também. E, para nos ajudar, todos os templos pagãos estão nos oferecendo para usarmos para o culto ao nosso Deus. Claramente, o cristianismo era agora a religião oficial do Império Romano. E todas os outros cultos foram proibidos, inclusive as formas variantes do próprio cristianismo. Mas a igreja é institucionalizada como participante do Estado. Ela foi estatizada por Constantino. Por conseguinte, os seus líderes, os seus bispos, são funcionários do Estado romano. Portanto, começam a ganhar valores e começam a ter posições. E aí começa o grande problema. Aí nós já não concordamos mais com o termo católico até essa data, que éramos universal, de uma única forma de culto, de conhecer a Deus, de pregar, mas agora não, virou católica, apostólica, os apóstolos, mas romana, dirigida por um bispo da capital de Roma. E mais tarde vai haver mais uma divisão, o bispo de Constantinopla, que era a segunda capital do Império Romano, contra o bispo de Roma. E essa divisão existe até hoje. A igreja ortodoxa, ela ficou com o Império Oriental e a Igreja Católica Romana para o Império Ocidental. A Igreja e Estado na Idade Média, a gente vai ver a partir do domingo que vem. O que acontece dos anos 590 da era cristã até o ano de 1517. Mas interessante notar, uma igreja aliada ao Estado e paga pelo Estado, começa-se a corrupção. Onde há dinheiro, há corrupção. E aí a igreja se fortalece grandemente. Mais um pouco adiante nós vamos ver por que a igreja católica apostólica romana cresceu tanto, principalmente na Idade Média, a ponto de tirar imperador, colocar imperador
E ela se colocava acima até do imperador do Estado, porque o Papa dizia, o Papa foi eleito como o principal bispo de Roma, o pai de todos. Ele dizia, nós temos que dar conta pela alma do imperador. Se nós damos conta pela alma do imperador, nós somos superior a ele. E a Igreja Católica cresceu muito na Idade Média. Mas é bom sabermos e notarmos, e a gente vai ver na próxima aula, que mesmo com a Igreja Católica Apostólica Romana forte, existiam grupos que nunca se aderiam a essa igreja e continuaram fiéis à palavra do Senhor, num culto simples de adoração ao Senhor, da ceia do Senhor, continuavam batizando os que eram salvos, e esses grupos seguem paralelo a essa igreja institucionalizada pelo Estado romano. Que Deus te abençoe pela aula de hoje, que Ele possa realmente despertar em você o interesse de conhecer a história da igreja, que é muito rica. A gente rapidamente passou até os anos 400 aí, da era cristã, quando começa o papado em Roma e a divisão Constantinopla, 2 papas, ou seja, 2 bispos separados. E o que acontece com a igreja institucionalizada? Por um lado, ela tem o poder do Estado ao seu lado, então ela cresce. Por outro lado, algo entra no seio da igreja. Lembre-se que o Império Romano era totalmente pagão. E alguns costumes dos romanos pagãos entram para dentro dessa igreja institucionalizada. Não perca a próxima aula, eu vou estar com vocês novamente no próximo domingo. Quero orar por você nesse instante. Deus querido, obrigado por esse instante, pelo estudo da Tua Palavra, pelo estudo da Tua Igreja. Quão rica e quão importante é para nós conhecermos o que o Senhor fundou a Sua Eclésia, a Sua Igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. E, Senhor amado, dá-nos unidade e visão do Senhor, e que a gente não fique preso aos nossos grupos, aos nossos templos, mas que a gente possa, fora dos nossos templos, demonstrarmos realmente, verdadeiramente, que somos cristãos e estamos comprometidos em anunciar a Tua Palavra. Obrigado pelos meus irmãos que assistiram essa aula de hoje. Fala aos seus corações, oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Abraço a todos.